ele aprendeu a gostar de ler com a mãe, Dona Rosalina. Afirmava que já tinha lido mais de 10 mil livros e, por isso, era conhecido como a enciclopédia do rádio. Seu primeiro contato com os microfones foi com apenas 16 anos de idade. E sabem como? Em um serviço de carro de som. De lá para cá foram 55 anos de uma grande carreira, durante a qual Marne Barcelos atuou nas mais destacadas emissoras de comunicação do Brasil. Mas, para nossa sorte, esbanjava seu conhecimento e maravilhoso senso de humor aqui, na Rede Pampa, na rádio e na TV Pampa. Nos programas contava sobre as personalidades famosas e os detalhes dos lugares do mundo que teve a oportunidade de conhecer ao longo dos seus 77 anos. E assim, nos brindava com histórias incríveis, citações de escritores que marcaram época e uma cultura incomparável. Todas as manhãs, antes de sair de casa para trabalhar, Marne tinha o hábito de agradecer o dom da vida em frente a uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Mas hoje é a nossa vez de te agradecer, Marne, pela vida que compartilhastes conosco. Teus ensinamentos e tuas frases marcantes estarão para sempre na memória de quem teve o privilégio de te ouvir. E, como pedistes, que te lembrássemos sempre desta forma. Então é importante que as pessoas leiam, que conheçam a história do Brasil. Eu tenho uma frase do Freud aqui que eu vou me permitir ler para vocês, doutor Freud, Sigmund Freud. O caráter de um homem é formado pelas pessoas que ele escolheu para conviver. Sou menino passarinho com vontade de voar. Essa figura poética criada pelo Luiz Vieira realmente foi extraordinária. Eu sou menino passarinho com vontade de voar. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando uma Atualidades Pampa muito especial, neste dia 27 de fevereiro de 2020. Um dia 27 de fevereiro de 2020 que estará sempre presente nas nossas vidas. Depois de 22 dias de lutar pela vida, nesse dia 27 de fevereiro, Marne Barcelos nos deixou. Marne Barcelos se transformou num passarinho. Alguém que vai continuar voando, sempre aqui ao nosso redor. Hoje ele está aqui no Videoall, mas ele estará sempre aqui no nosso convívio, né? Nessa bancada, onde ele por muitos anos esteve e deixou, sem dúvida alguma, a sua marca. A sua marca e um amor muito grande que ele recebia dos nossos telespectadores todos os dias. Vamos ouvir algumas coisas boas, importantes para o Marne Barcelos ao longo deste programa. Vamos ver o que cada um de nós reservou para este momento. Vitorino. Eu tomei uma decisão. Quando as lágrimas secaram, eu decidi somente sorrir. Somente lembrar das coisas boas, da diversão e da alegria que era trabalhar com o Marne Barcelos. Porque nos seus 77 anos, ele mantinha 18 de alma e espírito. Era um garoto genial, uma enciclopédia ambulante, mas de apenas 18 anos, porque era bem-humorado e divertido nos bastidores. Então, Marne, as lágrimas que eu tinha por você já secaram. Agora eu só tenho para você sorriso e lembranças. Pois é, cada um de nós ao seu jeito, ou teve a convivência com Marne, apesar de estarmos sempre juntos aqui nesse ambiente, cada um tem a sua leitura, cada um tem a sua maneira de ver, de encará-lo. Por isso que nós vamos continuar ouvindo aqui os comunicadores, nós, os colegas de Marne Barcelos. Marconi? Eu guardo uma passagem do Marne, que logo que eu cheguei aqui, uma das primeiras coisas que ele me disse é: eu trabalhei com teu pai e eu quero ver se tu vai ser bom como ele.
E ao longo dos anos, uma das oportunidades que eu tive foi, durante quase 2 anos, apresentar um programa em que ele era o comentarista. E eu pedi ajuda para ele, né? Me ajuda, Marne. Olha o tamanho da responsabilidade que eu tenho. E ele disse, relaxa, que eu, a partir de agora, eu só quero ser escada para ti. O que eu tinha para conquistar, eu já conquistei. E para mim, só me importa te ver crescer. E muita gente brinca, né, ele mesmo brincava com a questão de eu usar o meu relógio parado. E muita gente não sabia por que 8h07, né? Por quê? Porque isso aconteceu às 8h07 da manhã, aquele dia. E eu guardei para sempre aquele horário, porque ali a minha carreira mudou. E foi muito especial para mim esse crescimento que ele me ajudou, que ele me apoiou, as brincadeiras que ele fazia todo dia comigo, né, com essa questão que vocês brincam, né, da minha dieta e tal, que ele perguntava quantos ovinhos hoje, todo dia. Então eu vou sempre guardar essa memória, essa lembrança dele, de como ele foi especial para mim. Marne Barcelos foi especial para todos nós. Todas aquelas pessoas que conviveram com ele, desde as priscas eras, desde quando ele começou a sua carreira, guardam por ele muito amor, muito carinho e, nesse momento, todo mundo quer prestar a sua homenagem. O Dr. Otávio Dumi Gadré, presidente do Conselho da Rede Pampa, também se manifestou. Marne Barcelos também era uma enciclopédia do rádio. Sabia o número de emissoras de rádio existentes nas capitais brasileiras, quais eram seus nomes, quais os tipos de programação. Marne Barcelos era uma fonte permanente de consulta. E às vezes, quando nos encontrávamos, ele fazia algumas críticas à programação de algumas emissoras nossas, obviamente altamente construtivas, e eu maldosamente, em tom de deboche, dizia, eu fiz isso porque aprendi com o meu professor Marne Barcelos. Estou sentindo muito a falta dele, acho que o rádio e a televisão perdem um dos maiores comunicadores do Brasil. A Rede Pampa vai sentir muita falta de Marne Barcelos, o público vai sentir muita falta de Marne Barcelos, mas ele continuará presente como meu ídolo, como meu guru e, como eu dizia para ele, de quando em quando, meu professor Marne Barcelos. Marne, um grande abraço para ti, ensina o papai do céu aí em cima a fazer rádio. É verdade, é verdade. Aliás, o Dr. Otávio, fundador da Rede Pampa, ele fez esse depoimento, prestou essa homenagem ao Marne na manhã deste dia 27, quando participou do programa da Rádio Pampa. Dr. Gadré tinha anos e vidas, muitos vividos, com um amigo do Marne Barcelos. Mas o Marne Barcelos foi, e sempre será, ficará na nossa memória, especial mesmo para aquelas pessoas que foram mais jovens do que o Dr. Otávio, mas que tiveram a oportunidade de conhecer o Marne Barcelos. Não é isso, Roberto? É isso. E, na realidade, eu pensei muito sobre o que dizer num momento como esse. Afinal de contas, para o judaísmo, a gente sempre tenta achar doçura. E como achar doçura em algo tão amargo, que é a finitude? Pois eu lembro que o Marne nasceu num dia 8. 8 é um símbolo do infinito, pela cabala judaica. E ele nos deixou num dia 27, que soma 9. 9 também é a soma de um número bem importante, que para o judaísmo é o 18, que significa vida. E 9 significa o encerramento de um ciclo e o início de um novo ciclo. É o que eu desejo para a alma do Marne, é o que eu desejo para todos nós, porque na vida a morte e a morte na vida são os paradoxos. E os paradoxos da vida têm muita profundidade, nos ensinam muito. O que eu aprendi com o Marne, nossa, muitas coisas. Eu adorava falar com ele,
tínhamos conversas muito amáveis e especialmente sobre educação. Eu ficava muito feliz quando ele elogiava a educação da minha Violetinha. A minha Violetinha tinha um especial carinho por ele, então, em nome dela, eu presto essa homenagem também a ele. E eu também me chamava muita atenção que ele gostava das minhas risadas, e eu adoro rir. Então, quando de vez em quando agora nós tivermos novas risadas por aqui, eu sempre vou lembrar do meu querido Marne. E, por fim, se ele puder me escutar, obrigada, Marne. Os teus olhos me abraçaram inúmeras vezes nessa bancada. Os teus olhos abraçaram muitas pessoas e o teu olhar foi muito importante para essa vida. Então, muito obrigada. Gratidão é algo muito importante também, pensando pelo aspecto judaico. Então, ele que sempre honrou o judaísmo e sempre gostou do judaísmo e sempre tratou do judaísmo com muita coragem, eu agradeço muito a ele e convido a todos nós a fazermos sempre um bom programa, um excelente programa juntos e ficarmos sempre com as coisas positivas dele, né? Sorrindo para a vida e aprendendo sempre. Também se manifestou nesse dia de hoje o nosso presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadré. Dizem que ninguém é insubstituível, mas quando dizem isso se referem apenas ao cargo ou ao posto que uma pessoa ocupa, e não ao afeto, ao carinho, ao coleguismo que uma pessoa como Marne Barcelos teve até hoje. Uma pessoa que com mais de 55 anos de atuação na comunicação nos deixou muito cedo. Nos deixou no ápice do seu poder e da sua capacidade intelectual, deixando sempre a sua marca na sua comunicação no rádio e na televisão, fazendo com que cada colega de trabalho se sentisse valorizado e fortalecido. Uma verdadeira enciclopédia ambulante, Marne Barcelos sempre soube se expressar de uma maneira muito clara e soube se comunicar de uma maneira muito efetiva. Ele deixa esse grande exemplo para nós que aqui ficamos e deixa muitas saudades. Marne Barcelos, descanse em paz, querido amigo. Nós, a sua legião de fãs, de seguidores, o rádio e a televisão do Brasil sentirão a sua falta, mas continuarão lembrando todos os dias da sua presença aqui conosco. Hoje à tarde, quando estive no crematório, todos nós estivemos lá em algum momento, nem todo mundo conseguiu estar junto ao mesmo tempo, conversando com a filha do Marne, a Ana, que eu fui, na verdade, me despedir dela, porque ela passou mal durante todo esse tempo, foi atendida, enfim. Aí a irmã dela, a Bárbara, disse assim, não, tu não quer ir lá, ela pode te ver. Quando eu cheguei, ela se abraçou em mim, eu sabia que tu era pequenininha como eu, o pai sempre disse que tu era baixinha como eu, e tu é bem como ele dizia. E ela fez uma pergunta, ela perguntou por duas pessoas. Uma, a Ana, que ela mesma disse que o Marne dizia ser neta dele. E a Carla, onde está a Carla, disse ela. O pai tinha na Carla uma filha. Carla. O problema de ganhar um pai depois de madura é perder esse pai e enfrentar tudo isso nesse momento. Mas tem duas coisas, Magda, que me deixaram um pouco mais tranquilas e eu vou contar para vocês. Uma delas, e eu quero agradecer a família toda, foi me oportunizar a visitar ontem o Marne Barcelos. Eu estive e eu estava com isso dentro de mim. Eu preciso ainda em vida falar para ele tudo aquilo que eu sinto, o quanto que ele é e foi importante para mim. Aliás, muito obrigada por essa foto, amei. Vou falar para a produção que preciso dessa foto, porque eu já tinha perdido. Enfim, eu estive lá no hospital e, é claro, ele em coma, daquele jeito, e eu consegui dizer que a gente amava muito ele, que ele estava fazendo muita falta nesse programa e disse, todos nós da bancada amamos, te amamos muito, 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 Marne, tu não tem noção o quanto tu é querido, não só
pelos comunicadores, pelos teus colegas, mas pelos telespectadores, que dia e noite são incansáveis perguntando o teu estado de saúde, mandando mensagens, fazendo oração, fazendo uma corrente muito positiva pelo teu bem-estar. Porque eu acredito no espírito, eu não acredito que essa vida acaba aqui. Eu acredito que a gente está aqui para aprender, e aprender como pessoa, com pessoas como Marli Barcelos. E tenho certeza que um dia a gente vai se encontrar, seja lá onde for, e que ele está encantando os céus, e que ele tinha um espírito leve, e que ele tinha um espírito, que ele tem um espírito jovem, e que tenho certeza que Deus está de braços abertos recebendo Marli Barcelos. E digo isso e vou contar rapidamente um episódio que aconteceu na minha vida, que foi com uma outra pessoa muito querida, uma tia minha, que eu perdi faz pouco também. E ela ficou 3 meses na UTI e eu visitando e a gente já sem esperança. E nesse meio tempo ela teve uma perna amputada. E nesse momento, meu Deus, o meu mundo parecia que ia desabar. Eu pensava assim, mas a tia Helena tem, assim, problemas de ter uma espinha. Tu imagina quando ela acordar e ela não tiver uma perna. E aquilo me angustiou, até que eu sonhei com ela. E ela, no sonho, dizia assim, ela veio assim, caminhando até mim, eu disse, caminhando, tia Helena? Daí ela disse assim, sim, Carlinha, diante de tudo que eu venho passando, ter uma perna amputada não é nada, minha filha, fica tranquila. E essa minha tia saiu da UTI e eu tomando um cafezinho, como eu várias vezes fiz com ela, ela me falou exatamente o que ela me disse naquele sonho. E quando eu recebi a notícia que o Marli Barcelos, ele tinha acontecido de ter o AVC e tudo mais, eu já estava em férias. E eu lembro que a gente ficou gravando até tarde na segunda-feira, eram 9h30, e ele saiu correndo, porque ele trabalhava cedo, né? E nesse dia a gente não conseguiu se despedir. Ele saiu correndo e, contrário do que acontecia, todos os dias ele me esperava lá na rua pra gente bater um papinho, e dessa vez a gente não bateu um papinho e eu fiquei muito mal. Quando eu recebi aquela notícia, meu Deus, o meu mundo mais uma vez, assim, parece que desabou. E eu sofri, chorei, até que eu tive um sonho com ele. E eu sonhei com ele, e ele estava junto conosco. Não era bem a bancada, mas enfim, ele estava presente. E eu nem notei que era ele. Quando ele virou e me deu um sorriso e eu dei um abraço nele, ele estava cabeludo, lindo, maravilhoso e jovem e feliz. Então eu tenho certeza que a alma dele, o espírito dele, tá leve, tá feliz. E a gente está aqui para dizer, Marli Barcelos, que tu foi uma das pessoas mais importantes que passaram, na minha vida com certeza, nessa bancada e na vida dos ouvintes e dos telespectadores. Eu te admiro para sempre. E tu vai estar no meu coração e tu vai estar na minha memória, com certeza. Eu te amo, pai. Nós estamos, obviamente, fazendo esse programa para todos e os nossos telespectadores podem se manifestar através das nossas redes sociais, como fazem todos os dias. Então, vão aqui os endereços: Instagram, @atualidades.pampa, YouTube, youtube.com/tvpampa, você ativa as notificações naquela sinetinha, facebook.com/atualidadespampa, atualidades@pampa.com.br, que é o nosso e-mail, e também o WhatsApp, que é o 999-777-001. Está com o WhatsApp, a Ali. Vamos ver o que tu já tens aí dos nossos telespectadores, vamos, Ali. Eu só, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não tive a honra de dividir a bancada com Marli Barcelos, mas a minha singela homenagem vai no sentido de que só é amado aquele que tem, por assim dizer, a honra também de ter a sua dor da partida sofrida. E o que eu posso dizer, ao conviver com esses colegas por alguns dias e chegar aqui já com o Marli hospitalizado, é que pela dor que eles sentiram, por toda a força que eles depositaram em aguardar notícias, Marli, você foi muito amado pelos seus colegas. E eu acho que esse é um legado dos mais lindos e incríveis que se deixa, é deixar a sua história e a sua presença, mesmo depois de partir. Bom,
São muitas as manifestações. Eu já peço desculpas antecipadamente, porque vai ser impossível dar conta de tanto carinho, inclusive muito carinho com os colegas aqui, manifestações de solidariedade, as reações de vocês, as homenagens de vocês. Mas vamos começar. Aqui tem... Marne vai fazer a falta na terra entre os humanos, mas estará reforçando a legião dos anjos do Altíssimo. Tu serás sempre lembrado, Jair Souza de Amaral. Um paizão ele foi e será eternamente. Marne segue seu caminho do outro lado. Ficamos aqui e devemos usufruir o que temos, porque a vida é bela, até seguirmos o caminho do outro lado. Caros amigos, é irrefutável a certeza de que o nosso estado do Rio Grande do Sul, o radialismo nacional sério e comprometido com a verdade, especialmente a Rede Pampa de Comunicações, sofrem neste momento uma perda irreparável com a morte de um de seus maiores expoentes, o inigualável conhecedor de todas as coisas, Marne Barcelos. Sofremos todos nesse momento e tenho a certeza, caros amigos, de que cada um de seus ouvintes compartilhamos o pesar dessa nobre emissora, Felipe Belo Bastos, de Novo Hamburgo. E são muitas as pessoas, Magda, isso é muito bonito de ver, que referem ter pegado apreço e começado a ler com as dicas que ele trazia e o amor que ele tinha pelos livros. Então, que legado bonito esse de deixar plantar essa semente no coração de tantas pessoas, o amor pela leitura. É verdade. Isso já seria uma coisa que, se o Marne pode nos ouvir ou saber algumas coisas depois, em algum momento, saber que ele atingiu o seu objetivo, né? Que ele conseguiu que isso efetivamente acontecesse. Os nossos telespectadores também, eles têm um carinho muito grande. Alguns deles estiveram, inclusive, lá no crematório, pelo menos no tempo que eu estive, no tempo que vocês estiveram também. Nossa, tinha muita gente. Nos finais agora, tinha muita gente. Muita gente emocionada. Muita gente emocionada. Eu até peço excusas às pessoas, porque não tinha como a gente anotar o nome de todos. Não, eu só me lembro do seu João Manuel. Era muita gente que estava lá participando, enfim, e queriam conhecer histórias curiosas do Marne. Mas uma senhora foi muito engraçada. Ela disse assim: quem é que vai chamar você de gordo agora? Quem é que vai dizer que não quer mais ficar aqui, né? Eu digo, pois é, e como é que eu vou sacanear o Nietzsche agora? Não tem mais. Mas tem Nietzsche aqui, tem Nietzsche. A Rosane Nectua, nossa telespectadora, mandou um pensamento do Nietzsche lindíssimo, que você recebeu, né? Eu não sei, eu recebi. Da Rosângela, e a Magda depois vai colocar no ar com a locução dela. É lindo, é um pensamento, é uma despedida, mas é uma despedida linda. Uma despedida bonita, é verdade. Viu como o Nietzsche sabia fazer as coisas? Passei a gostar desse cara por causa do Marne. O cara era um chato, mas eu passei a gostar. Vamos ouvir vamos assistir o nosso vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, que também esteve conosco neste dia lá no crematório. Em primeiro lugar, é saber se o Marne, nessa longa vida que ele teve, nesse longo trajeto que ele teve no rádio, agora na televisão, se ele foi feliz. Eu acho que ele foi muito feliz, ele fez o que quis, era o seu ideal, gravitava em torno do rádio. Foi líder de audiência por onde andou. Fez as coisas que queria, fez mais ou menos da forma como que ele queria. E viveu intensamente esta vida radiofônica. O Marne é dessas figuras exemplares que deixam um legado, persistência, de pertinácia, de tentar fazer as outras pessoas bem informadas, de tentar levar a melhor informação. E o legado dele é de jornalismo completo, dinâmico e um jornalismo de verdade. Ele sempre foi um amante da verdade. Tanto é que ele se empenhou tanto ao longo desses anos exatamente para estar bem informado e transmitir a melhor informação e uma bagagem de conhecimentos que ele aglutinou ao longo da vida. Um homem que lia livros às centenas, aos milhares, e foi construindo realmente um instrumental capaz de transformá-lo nos grandes homens que o Rádio Gaúcho produziu. O Marne me encontrava praticamente todos os dias com ele, saindo do Pampa Debates, ele chegando para Atualidades Pampa, aquele sorrisinho sutil nos lábios do Marne, né? E uma
pessoa ímpar, né? Querido amigo, companheiro, leal e um grande jornalista. E eu acho que nós temos muita carência disso no jornalismo brasileiro. E Deus queira que os mais jovens possam tirar do que o Marney transmitiu esses exemplos de fidelidade e, mais do que isso, de amor à verdade. E foi assim que ele conviveu com seus telespectadores e com seus radioouvintes ao longo de toda a vida. Um abraço muito apertado, fica as saudades deste homem que eu tive o prazer de conviver, me engrandeceu muito a amizade dele e fui muito feliz com ele na Rede Pampa. E tenho certeza que todos os seus colegas. Ele é um homem que não tinha jaças, não tinha manchas e procurava tratar todos da mesma forma, de forma igual. Momento de emoção, claro, de tristeza, uma tristeza profunda, mas fica essa imagem e toda esta herança que ele deixa para cada um de nós aí de como fazer o bom jornalismo. Falando em imagem, Marney Barcelos foi ao longo da sua vida, como disse o nosso vice-presidente, foi um homem que brilhou em todos os lugares onde ele esteve. Ele foi um bom vivant, foi um galã, deixou muitos corações rachados, quebrados ao longo desse tempo, de toda a sua existência. Marney Barcelos contava coisas maravilhosas para nós, de Europa. Ele conhecia muita coisa e por onde ele passava, ele deixava muitas saudades, né? E nós que privamos com ele, tivemos este privilégio de privar com Marney Barcelos, um pouco do nosso egoísmo, um pouco da nossa vontade faz com que a gente quisesse que ele estivesse ainda aqui. Mas o Marney, se não pudesse ser o Marney que nós conhecemos, ele prefere cuidar de nós lá em cima. E Deus quis. E assim ele será mais feliz. Não estou querendo rimar, mas sem querer eu rimei. Chicão Tofani. Mas, dona Magda, os amigos aqui, é uma coisa muito difícil falar. Eu fiquei 36 anos, eu completei no ano passado, de televisão todos os dias. Primeiro com o programa Chicão Tofani na madrugada e depois com a Atualidades Pampa, 5 anos. E nesses 36 anos é a segunda vez que eu me deparo com a morte. Quando eu estava subindo aqui para a televisão hoje, eu fiquei pensando, pô, Manu, o Pedro Melo foi um grande amigo meu. Quando ele morreu, o Lobão, o Dudu disseram o seguinte: qual é a homenagem que você vai fazer, Chicão, pelo Pedro? Vou fazer um programa e vocês vão bancar uma festa eletrônica no cemitério. Foi o primeiro velório com festa eletrônica, as pessoas tomando champanhe, porque o Pedro Melo gostava disso. Aí o Bibo estava lá também, foi e fizemos um programa. Fizemos uma ode à vida e não à morte. Então, quando eu vim para cá, eu vim num baixo astral muito grande. Eu sou um cara que dificilmente converso quando estou num baixo astral, me tranco, não me sinto bem, me sinto mal, começo a me mexer, me incomoda isso. Agora, quando eu pensei naquilo que o Dudu disse, nós temos que homenagear o Pedro com uma festa, cara. E tu que faz festa todos os dias na televisão, mostra a festa do Pedro. E eu digo, então eu vou tratar essa breve deixada do Marney nas nossas vidas com uma coisa que não é de baixo astral, porque o Marney era um cara legal, aquela ironia fina dele, britânica dele, e como nunca a Magda sabe, a Carla sabe, conviveram esses 5 anos mais do que ninguém, ele me atirando contra o Vitorino, aquela jogada, o Zé Colmeia, Chicão, o que tu acha dele? Ele é bonito? Paulo Sá disse que tu é bonito, ele é feio. Não, o sonho dele é eu. Aquilo ali vai ficar arraigado nas pessoas que foram no velório hoje e falavam comigo. E numa tristeza muito grande, eu agora vou me abrir para alegria. Não tem tristeza. Marney é o cara. É uma honra estar falando de ti, cara. Tu é o cara. Tu fez de Nietzsche o cara mais popular do Rio Grande do Sul. Muito barato, tu. E o Zé Colmeia renasceu depois de ter morto no gibi. Porque o Pedro tá aqui, sabe? Tu é o cara. Tu até o Gadê falar hoje na rádio. Então,
E o nosso querido Homem das Cavernas chorar. É verdade. A Magda, O Marne Corona tá aqui. também. O Marne tá aqui. Marne tá o aqui. Marne tá aqui, a Carla tá nessa coisa que eu acho que ele gostava muito de ti. Não merece Gostava, choro, ele merece conhecia, alegria como- nossa. sabe? ele tratava como uma filha dele que falava. Que se for muito era choro que eu tô assim. chorando, eu também mandarei esse Não vamos chorar nada disso. Nós não vamos chorar. E gordo nada é tu, disso. viu, velho? Gordo é tu. Olha aqui, ó, lamentável. Lamentável. Magda. Perdemos nosso jornalista Google. Assim ele era chamado pelo povo. Deus conforte o coração da família e de vocês. Beijos na bancada, Dina Almeida. José Paulo diz: estamos órfãos de um incentivador da cultura. Pena, mas é a vida. Que descanse em paz nosso amigo Marne e nossos pêsames para a família. Boa noite, pessoal da bancada. Dia triste hoje. E Deus chamou o senhor Marne Barcelos para contar histórias para a bancada do Atualidades Pampa do céu. Vão ficar na memória de todos e todas. Ele está em um lugar lindo, acredito eu, e descansando. Gostaria de tê-lo conhecido. Suas falas ficarão em minha memória, pois ele era conhecedor das coisas. Meus sentimentos aos seus familiares e ao pessoal da bancada, pois ela não será a mesma. Ele era especial para vocês nessa bancada. Vamos em frente, como dizem, a vida continua. E essa é a única certeza que todos e todas nós iremos lá para cima. Desculpe pelo longo e-mail, não foi longo, seu Pedro Décio. Muito obrigada pelo seu carinho. Aqui eu fiz no meu Instagram uma homenagem para o Marne Barcelos, citando algumas frases de Nietzsche. Torna-te aquilo que és. As convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Siga a tua angústia, ela é o caminho rumo a ti mesmo. Tudo evolui, não há realidades eternas, tal como não há verdades absolutas. Mas há sim, Marne Barcelos, pessoas insubstituíveis. E tu, com certeza, é uma delas. Mas, Então, até para trazer o que o Chicão mencionou sobre a popularização do Nietzsche por parte do Marne, o Márcio Gonçalves mandou aqui: a recompensa final dos mortos é não morrer nunca mais. E muitas pessoas dizendo que agora o Marne se tornou eterno. As manhãs serão diferentes agora sem o Marne na rádio, difícil alguém substituir. Que descanse em paz, diz o Dimitri Bonou de Pelotas. Aqui, estou escrevendo um livro contando a minha história de superação. E um dos meus projetos era, quando tivesse publicado, levar e entregar nas mãos do senhor Marne Barcelos. Muitas vezes ele me inspirou a escrever. Jairo Santos, de Tramandaí. Muito bem. Olha, aqui tem aqui também no facebook.com/atualidadespampa. A Núria diz: eu também creio que estamos neste plano de passagem e quando cumprimos a nossa missão partimos. E feliz daquele que consegue cumprir a sua missão, um dia nos reencontraremos, pois temos uma promessa de vida eterna. Tudo dependerá das nossas atitudes, mas com certeza Marne cumpriu com excelência a sua linda missão. Gratidão, querido Marne. Também a Rô Azevedo diz que teve a honra de poder encontrar e abraçar ele na Rua da Praia. Tua falta será eterna. Aliás, Marne Barcelos fazia uma coisa para mim maravilhosa. Ele trocava a pilha de todos os meus relógios. Eu também fui na tua carona. Exatamente, ele conseguiu colocar uma... Mas, coitado, passou trabalho. Eu tenho uma caneta que ninguém conseguia botar carga na caneta. E ele foi, bateu o pé e disse assim, mas é muito difícil botar carga nessa caneta. Então, eu vou guardar a caneta agora. É verdade, porque até não usa mais. Não vou usar mais. Vai ser difícil de repor. E eu vou guardar ela com o maior carinho, lembrando sempre dele. Vamos contar histórias de bastidores do Marne, porque eu acho que os nossos telespectadores vão ficar felizes em saber de algumas coisas. Uma delas é o seguinte: uma vez eu inventei de tirar o Marne Barcelos de casa. Aí fiz uma campanha: Marne, vamos fazer um churrasquinho lá em casa. Vamos. Aí fiz um churrasquinho, preparei para me exibir, né? Comprei picanha de búfalo, fiz um negócio super bacana. E eu todo feliz para me exibir. Chega segunda-feira, abre o programa, o Marne diz: o senhor Vitorino, esse rapaz tá aqui do lado, me convidou para comer um churrasco na casa dele. Cheguei lá, ele ficou me servindo asinha de frango. Eu lembro. Não é nem coxa, né? Não é nem coxa, asinha de frango. E ainda estava queimada. Ah, bom, aí era muito pior. O Marne Barcelos, há mais de 10 anos,
quando o comunicador Rogério Mendelski saiu da Pampa, foi para outra emissora. E a Pampa precisava, naquele horário bem cedo, a partir das 6 da manhã, eu ocupava o microfone da Rádio Pampa das 3 às 6. E o Marne, do dia às 3 da tarde. E aí, nós fomos convocados pela direção da Pampa para fazer um programa. Olha só, eu e o Marne Barcelos, 6 horas da manhã. Magda, o programa durou 3 meses só. Por tua causa, né? A direção da Pampa teve que tirar os dois do ar, porque... Porque tu é que esculhambava. A explicação que nós ouvimos é o seguinte: ou um ou os dois vão presos. Porque o que vocês disseram é uma barbaridade. A gente pegava os jornais, há mais de 10 anos atrás, pegava os jornais de manhã e começava a se divertir com as manchetes. Saía cada monstruosidade. A gente se divertia mesmo, virou um programa de comédia. A direção da Pampa fez certo, porque mais 3 meses daquele programa, eu e o Marne ia preso. É verdade. Algumas autoridades, muitas autoridades, muitos chefes, enfim, fizeram as suas manifestações. Uns mandaram WhatsApp para nós, outros fizeram no seu tweet. Vamos dar uma conferida nos tweets que foram mandados para nós pelo prefeito Nelson Marquesan, onde ele faz essa citação de Marne Barcelos. Esse foi um deles. Sofia Cavedon. Sofia Cavedon não participava da nossa... O Marne não participava na época da Sofia. Participava, sim. Não, ele não está desde o início. Bancada, porque ele com o Marne Barcelos. Isso aí, a Sofia Cavedon. O secretário Ramiro Rosário mandou um WhatsApp também para mim, mandando condolências, enfim, dizendo que lamentava muito. O deputado Sebastião Melo, no seu tweet, também fez as suas considerações e os seus elogios e o seu lamento. O vereador Walter Nagelstein, que esteve no programa do Paulo Sérgio, inclusive, também todos lamentando muito, porque a própria ARI, que é a Associação Rio Grandense de Imprensa, fez também a sua homenagem a Marne Barcelos. E falando em homenagem, esse é o Reis, exatamente, o deputado Reis, o senador Reis, o atual presidente da Assembleia Legislativa, deputado Hernani Polo, e esses, entre tantos outros que se manifestaram das mais diversas formas, aqueles que foram até lá, também no velório, enfim, que foram e que nos abraçavam, aí já tiravam foto, aí já virou uma grande festa. Magda, eu posso cobrar uma entidade aqui que eu gostaria que se manifestasse? O Marne Barcelos amava a Alemanha. Ele tinha uma paixão por aquele país. É verdade. A cultura alemã, tanto que o Nietzsche era para ele. E ele falava que nem alemão. Ele falava alemão? O Marne falava alemão. Era um amante da cultura, da Alemanha, do seu povo, dos seus pensadores, enfim. E eu gostaria, do fundo do coração, que amanhã ou nessa sexta-feira, Consulado Alemão de Porto Alegre emitisse uma pequena nota singela, lembrando esse amor do Marne Barcelos por aquele país. Falando em amor por Marne Barcelos, o seu filho falou em nome de toda a família e nós vamos mostrar para vocês o que ele diz. E a partir daí nós vamos voltar para essa bancada que eu também quero ver de cada um de nós o que temos a declarar. É o Rodrigo que faz o depoimento. Eu vou me lembrar da infância, vou me lembrar que ele tinha uma rádio em Gramado, ele nos levava lá. Ele algumas vezes me botava para falar no microfone e ele sempre passava na loja de chocolates e depois a gente ia no pedalinho, no Lago Negro. Vou me lembrar que ele era uma pessoa assim que tinha uma fome de viver muito grande, né? Ele sempre viveu a vida assim no máximo, como se não houvesse amanhã. Que talvez para ele não houvesse mesmo, ele tinha uma coisa nele, eu ouvia muito quando criança que ele achava que ele não ia viver muito, então na verdade ele viveu muito mais do que aquilo que ele achava e talvez por isso ele sempre fez tudo o que ele tinha vontade de fazer, né? Sempre o máximo possível que ele pôde fazer. Ele foi
Ele foi órfão muito cedo, órfão de mãe aos 13 e de pai aos 16. Tudo que ele fez na vida dele foi por ele mesmo, né? E ele foi empresário, ele quebrou, né? Teve um monte de rádios, quebrou, mas depois ele foi para São Paulo, refez a vida dele. Ele casou 4 vezes, ele teve 4 filhos, ele tinha uns netos agora que ele adorava de paixão, que adoravam ele. E daí nos últimos anos agora estava na Pampa, né? E nunca parou de trabalhar. E no dia que ele baixou no hospital com AVC, uma das coisas que ele me disse que ele achava que ele não ia poder trabalhar no dia seguinte. Então é uma pessoa que com certeza, a gente claro tem a visão de filho, né? Mas ele sabe que tem a noção de que no rádio aqui no estado ele foi muito importante, né? São quase 60 anos de história no rádio. Acho que foi para ti, né, Vitorino, que dia ele falou isso, né? Foi no dia não ia trabalhar no dia seguinte. Foi no dia que ele teve o AVC, eu corri para o hospital, ele passou na maca para fazer a tomografia e eu estava no corredor conversando com a doutora Maria Clara, a quem eu agradeço a gentileza. Ele passou para fazer a tomografia e eu botei a mão nele e disse, pô, velho, dando susto na gente. E ele disse, já que vai demorar, eu tenho que fazer o programa. Foi a última coisa que eu ouvi do Marne. E sabes que... Ele trabalhava, ele pensava, o trabalho dele, o rádio era a vida dele. Porque, assim, a gente obviamente, respeitou todos esses 22 dias que o Marne esteve longe de nós, esteve no hospital. Durante esses 22 dias, nós respeitamos a imagem do Marne. E não dissemos nada além do boletim que os filhos dele nos davam, né? Mas, na verdade, o Marne Barcelos, quando foi... Eu quero pegar o gancho do que o Vitorino disse. No dia que o Marne Barcelos não apareceu no horário habitual para trabalhar, os colegas todos estranharam. Assim que foi possível, foram até o seu apartamento. Até o seu apartamento, onde ele não abriu a porta. Aí um colega conseguiu conversar com ele por uma fresta que tinha, assim, acho que numa janela, alguma coisa assim, porque eu não sabia onde ele morava. O Renan Jardim, comunicador da Rádio Pampa. E aí ele, por aquela janela, ele falou assim, Marne, tu estás aí? E ele dizia assim, me ajuda a levantar que eu preciso trabalhar. Ajuda a me levantar que eu tenho que trabalhar. Esse era o Marne Barcelos. O ato contínuo foi arrombar a porta e levar... Não, mas conseguiram abrir com a chave do síndico. A gente teve que abrir a janela. O que chama a atenção nessa hora o senso de responsabilidade. O Marne Barcelos atrasar para o programa dele era algo impensável. Teve problema. Impensável, quer dizer, chegou 7 horas da manhã, o Marne não chegou, o pensamento foi uníssono. Tem alguma coisa errada. Te digo mais, porque o Marne Barcelos não atrasa um minuto. Foi antes das 7, eu fazia das 5 às 7 e ele, a gente fazia a troca e ele pegava... E era por volta sempre de 20, 15 para 7 naquele intervalo. Quando a gente começou... Ele fazia troca com você, né, no ar? Exato. Quando a gente começou a se preocupar, eu ainda falei para o Pedro Fonseca, né, que estava no comando do programa, e ali, naquela mesma hora, a gente começou a telefonar. E viu que tinha alguma coisa errada, tanto que o senhor que estava ali no prédio, ali no entorno, disse não queria deixar abrir, né, não permitia que abrisse, porque ele disse, não, senhor Marne sai para trabalhar essa hora. E nós, pois é justamente por isso, nós somos os colegas dele e estamos estranhando. E a partir daí, então, se deu isso. Eu queria falar uma coisa, há pouco tempo, né, a gente trouxe aqui a questão de ídolos e não sei o quê, eu falei sobre Ayrton Senna, eu disse que não era meu ídolo, né, e aquilo rendeu uma novela danada, e ele me pegou no outro dia, com aquele jeitinho dele, ele dizia, o senhor é um canalha, como é que o senhor, né, que ele dizia, né? Porque eu tratava ele de canalha. O senhor é um canalha, ele disse, como é que o senhor me diz uma coisa dessa sobre Ayrton Senna, de onde o senhor tira peito para isso? E eu paguei um preço caríssimo aquilo durante as semanas seguintes por falar de que Ayrton Senna não era meu ídolo.
Eu queria que vocês entendessem que é por isso. Hoje eu perdi um ídolo. Não há grau de comparação, entendeu? Quando eu disse aquilo, é porque, talvez pelas circunstâncias, eu não tive o envolvimento, né, com o nome Ayrton Senna, que eu entendo e tudo mais. Mas não me causou nem perto. Hoje eu perdi um ídolo. É esse sentimento que eu falo. Por isso que daquele dia eu falei daquela forma que pareceu fria, que não me trazia nada, não me trazia absolutamente nada. Porque é esse valor que eu dou para um ídolo. É para alguém que é capaz de marcar para uma vida toda. O ouvinte falou ali, né, sobre as manhãs, e eu carrego esse peso de estar lá no horário dele, na cadeira dele. É por isso, entenda o valor que você tem que dar para um ídolo. E eu repito o que eu disse aqui em outras circunstâncias. Se você reconhece, vá lá e abrace, diga, não espere a perda. Se tem que dar flores, dê em vida. Reconheça o seu ídolo em vida. Em vida, enquanto pode abraçá-lo, enquanto ele pode olhar no seu olho e se sentir agradecido pelas palavras que você vai oferecer a ele. Então fica... No próprio velório, as pessoas diziam exatamente isso. Mas como pode? Na terça-feira ele estava lá. E na quarta-feira a gente recebe essa notícia e a gente nunca sabe da vida. A gente precisa realmente homenagear, abraçar, ser gentil, né, com aquelas pessoas que a gente ama e que a gente tem por perto, os nossos familiares, os nossos amigos. Então a gente precisa aproveitar esse tempo que a gente tem dessa passagem linda pela Terra e ser um pouco mais amoroso, ser um pouco menos rancoroso. Acho que fica também essa lição, porque no tempo que a gente vive de rancor, de mágoa, de gente se xingando, tu falasse nos xingamentos, que as pessoas não entenderam exatamente aquilo que tu queria dizer. Bom, os nossos ídolos são aquelas pessoas que nos tocam, não é porque é ídolo de todo mundo que tem que ser o nosso ídolo. Então, assim, tem que nos tocar de certa forma. A gente precisa aprender com aquela pessoa. Então, uma mensagem que eu tenho certeza que o Marne também sempre dizia, assim... Vamos ficar um pouco mais em paz, vamos ter um pouco mais de paz, vamos ter um pouco mais de respeito, vamos ter disciplina. Outra palavra também que hoje, todo momento, as pessoas deixa eu te dizer. Disciplina. A frase... deixa eu dizer para vocês Marne encerrava aqui, o programa sempre assim. O Marne sempre encerrava todos os programas dele assim. Disciplina em primeiro lugar. Com ela, a gente sempre chega lá. Pois foi exatamente isso que lembrou agora a nossa telespectadora Lúcia Lambe. Ela diz, primeiro, que o texto dela, o cabeçalho do e-mail dela dizia disciplina em primeiro lugar. Lembro muito de Marne Barcelos. Dia 20 de setembro de 2019, me felicitou pelo aniversário no Atualidades Pampa. Muito obrigada. Grande homem, fica para a história. Lúcia Lambe. Essa é a nossa telespectadora. O Eduardo Bauerman, o Edu Bauerman, essa Distância foto é boa, Velha. nós dois brigando. Ele diz assim, muito triste, muito triste. O mundo perde um grande homem, uma grande pessoa. Meus sentimentos à família e a todos seus amigos. Estamos todos muito comovidos. Aquela última foto ali foi motivo de uma grande sacanagem. Aí é só admiração. Essa foto. Eu tirei essa foto com o Marne, sorrindo, o Marne virou para mim e disse assim, teu desodorante tá vencido. Eu digo, é o teu que tá vencido, velho, sem vergonha. E era assim, o Marne era um garoto de 18 anos se divertindo, fazendo rádio e televisão. Agora, o Marne não era um dos ou um grande, era o maior conhecedor da Segunda Guerra Mundial que eu conheci na minha vida. O Marne Barcelos, sempre que saía um filme da Segunda Guerra Mundial, o Marne Barcelos me pedia, eu digo, eu vou ver se eu consigo uma cópia autorizada aí para você. Uma cópia autorizada. Ih, tá confessando. O Marne, antes de assistir o filme, ele já me contava a história do filme, dava o nome dos almirantes, dos generais, dos aviões, do equipamento utilizado, as datas. A data. Eu dei um filme para ele, um filme de 1956, 5 Covas no Egito, que conta a passagem do Rommel no Egito. Dei o filme, o Marne assistiu o filme maravilhoso. Outro dia o Marne disse, o filme tá errado. Eu digo, não, o filme tá errado, quer ver? Aí mostrou um livro. Um livro em alemão. Olha aqui, olha aqui, tá vendo? Ele não passou aqui, ele passou aqui. E outra coisa, a divisão Panzer não estava aqui, estava nessa cidade. O filme tá errado.
Esse era o Marne Barcelos. Dessas histórias... Então deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, ó, já que tu estás falando sobre citações. Jorge Vicente Ribeiro. Boa noite, mas triste noite. Dedicado ao grande Marne Barcelos. Encontrei em outro grande homem, Eduardo Galeano, o que representa Marne Barcelos. Abre aspas. Um homem da aldeia de Neguá, no litoral da Colômbia, conseguiu subir aos céus. Quando voltou, contou. Disse que tinha contemplado lá do alto a vida humana e disse que somos um mar de fogueirinhas. O mundo é isso, revelou. Um montão de gente e um mar de fogueirinhas. Cada pessoa brilha com luz própria entre todas as outras. Não existem duas fogueiras iguais. Existem fogueiras grandes e fogueiras pequenas. E fogueiras de todas as cores. Existe gente de fogo sereno, que nem percebe o vento, e gente de fogo louco, que enche o ar de chispas. Alguns fogos bobos, não alumiam nem queimam, mas outros incendeiam a vida com tamanha vontade que é impossível olhar para eles sem pestanejar. E quem chegar perto, pega fogo. Essa estrofe, esse pedaço, ele tirou do livro Dos Abraços, de Eduardo Galeano, e diz o seguinte: Marne deixou este plano tendo incendiado a vida com tamanha vontade que foi impossível olhar para ele sem pestanejar. E quem chegava perto, pegava fogo. Meus sentimentos a todos vocês da bancada e familiares pela partida deste amigo e colega de todos vocês. Jorge Vicente Ribeiro, que fez uma analogia muito bonita. Dessas passagens, assim, que a gente lembra de bastidores, logo que eu comecei aqui, a minha esposa, a Déia, ela ficou encantada quando ouviu o Marne pela primeira vez e me incomodava. Quero conhecer o Marne, quero conhecer o Marne. Como ela fez com o Gustavo também, a gente teve o prazer, né, de poder apresentá-la e numa das vezes eu trouxe ela aqui, né, e aí se conheceram e tal, e ele brincando com ela. Pô, eu precisava muito te conhecer, Déia, já chamando ela de Déia, porque eu precisava saber quem é que salvou esse auxiliar de pastor. E ali começou. Ele começa a sacanagem. Ele não perdoava. Tinha uma foto minha de um determinado que chegou até ele e tal, e ele dizia, mas tu parece um auxiliar mas de pastor. Mas é aquela foto que tu mostrou que tu era magricelinha, tu tinha um livro, uma coisa na mão que parecia quase maior que eu. Que é quase maior do que tu. Agora, ele brincava, ele pegou Déia, olha, tu vai pro céu, porque tu ter salvado a vida desse auxiliar de pastor. Magda, o que eu também gostaria de contribuir, até contar isso para a nossa Ali, que está entrando, é que além dessa genialidade que o Marne Barcelos sempre nos presenteou, com uma cultura e uma profundidade de olhar das coisas, ele tinha um senso estético extremamente apurado e um refinamento na forma de se apresentar. Então, era curioso porque nós mulheres chegávamos aqui no programa, ele sempre prestava atenção. Ele ou elogiava a maquiagem, ou prestava atenção num anel que a gente vestia de alguma forma, ou numa roupa, se a gente... Não, ele era louco por sapatos. Hoje, a primeira coisa que ele notava era isso. Quando eu escolhi o meu sapato, sabia, pro velório, pensando nele, porque ele amava o sapato que eu coloquei. Eu ia colocar um que ele não gostava, daí eu falei, não vou com esse sapato, vai gostar. Eu vou com o sapato que ele gostava. Não vai gostar. Só para concluir, eu acho que isso é uma coisa muito bonita, porque muitas vezes a gente ouve falar que os homens não prestam atenção em detalhes. E há homens que prestam atenção em detalhes, e ele era um homem que prestava atenção em detalhes. E, Carla, a primeira vez que eu sentei na bancada, ele, para se aproximar, eu sentei ao lado dele, ele olhou para o meu anel e ele viu qual era a pedra. E aí eu vi que ele entendia de pedras. E eu disse, eu gosto muito de pedras. Então eu queria dizer que hoje eu homenageei ao nosso querido Marne, a esse lado dele mais delicado, refinado, e que valorizava o feminino com pérolas. Porque eu acho que é isso, a gente tem que transformar, às vezes, essa dureza de coisas difíceis em algo bonito, em algo belo, né? E a pérola é um símbolo disso. Ele era um galanteador. Ele era, eu ia dizer, um galanteador. O Marne sempre foi um bom vivan,
e galanteador e gostava muito de mulher. E gostava muito de mulher chique, de mulher elegante. Isso. Ao longo da vida dele... Gosto ele refinado, sempre, verdade. Mas apesar disso, como era comedido, né? Como era Exato, sempre, por isso que ele sempre agora, cavalheiro. Né? Com 70 e poucos ele ficou comedido. Magda? Mas é que ele tinha a finesse no elogio. Porque ele sabia o que era bom. Ele sabia o que era bom. Mas ele elogiava de uma forma fina. Mas era se sentia feliz. Mas era um fofoqueiro. É verdade. Ele falava pra mim assim... Não é verdade. Era a pessoa que eu mais confiava aqui dessa bancada. Ele falava pra mim assim... Fofoqueiro é tu que tá fazendo Ele falava pra mim assim... Marne Barcelos não era Vitorino, vem cá, vou te contar um negócio. Esses relógios de Chicão é tudo chinês. É sério? É sério? Eu descobri. Não é, Aí ele chegava pro Chicão e dizia... Ele adorava criar cisane. Chicão, isso sim. o Vitorino só gosta de restaurante que ele é convidado. Não paga. Não, mas a frase mais legal do Vitorino que ele dizia, essa galera... Ele se divertia. De vez em quando a Magda lia assim... fulano de tal, uma senhora lá, uma mulher, achou o Vitorino bonito. Ele olhava pra mim e dizia assim, Chicão, que mau gosto. Falando em manifestações, o Cine Ele não poupava. Falando em manifestações, o Cine Rádio também se manifestou, mandou as condolências a Marne Barcelos, fazendo esta homenagem. Essa homenagem foi feita pelo Cine Rádio, faz aqui no programa, junto conosco, as suas homenagens. O Rodrigo se manifestou, o Rodrigo, filho do Marne, está assistindo, agradecendo a homenagem que a gente está fazendo, achando lindo tudo que a gente está falando sobre o pai dele. Eu tenho aqui uma mensagem, desculpe o telespectador que eu não peguei o nome, não consegui gravar, mas mandou uma passagem bem bonita. Nasci com a viagem marcada. Para quando? Ainda não sei. Do que tenho, não levo nada. Só levo aquilo que dei. Olha que lindo. Falando em aquilo que dei, Luciana Lazari da Silva diz o seguinte: nesta bancada tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em nós. Vai com Deus, Marne. A Luciana Lazari da Silva assinou assim o seu e-mail. E o Jorge diz: Carla, hoje Nietzsche ganhou um amigo. É verdade. Agora eles vão se esclarecer. O ex-prefeito Guilherme Socias Virela mandou uma mensagem pessoal aqui dizendo para mim assim: Vitorino, imagina agora ele lá em cima, os dois vão sentar no boteco, ele e o Nietzsche. Vão. Haja cerveja. Haja uísque. O Marne era tomador de uísque, muito uísque. A vereadora Mônica Leal, também através do WhatsApp aqui meu, ela também presta a sua homenagem a Marne Barcelos. Fala, não, eu queria complementar dizendo que vocês não têm ideia da quantidade de mensagens muito bonitas que chegam, muita gente falando, especialmente que mudou a vida. Eu acho que esse, de novo, é o legado mais incrível que um ser humano pode deixar, é tocar alguém e fazer a diferença. Além disso, tem várias sugestões aqui, por exemplo, a Lúcia Lambi, que tu já leste uma mensagem, mencionou, acredito que 2020 seria o ano da Feira do Livro de Porto Alegre, homenagear Marne Barcelos. Eu sempre lamentei isso. Eu, quando abrir uma livraria, vou colocar o nome dele. É verdade. E um outro aqui, o André, dizendo: hoje os livros estão fechados e se recusam a abrir suas páginas em homenagem a Marne Barcelos. Como diz um provérbio africano, quando um sábio idoso morre, uma biblioteca se queima. E são muitas pessoas mandando fotos com ele também, como uma homenagem. Uma foto que me passaram para mim também, lá no crematório, que certamente foi uma das últimas fotos que o Marne fez. Eu não sei nem se ela está no ar, senão a gente mostra daqui a pouco, que foi com um personagem que fez uma foto com o Marne na véspera do dia de Ele me mostrou também, ele já tinha passado, daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês. A TV e o rádio perderá uma grande pessoa, e é a pessoa mais culta que já vi. Fiquei meu dia inteiro triste por não poder ver mais e aprender mais com o saudoso Marne Barcelos. Estou de luto e chorando por ele. Emilson Almeida. Mandaram uma mensagem aqui para mim, a dona Leocádia, dizendo o seguinte: Vitorino, aproveita agora, cria vergonha na cara e emagrece. Ô, dona Leocádia. Sabe, Magda, que excesso de gostosura, né? Outro aprendizado que fica é que as pessoas hoje estão muito superficiais.
tudo muito superficial, a vida é muito superficial. E o Marne, amante da filosofia, nos trazia Nietzsche, entre outros pensadores. Muitas vezes os guri pegavam no pé dele e tudo mais. Mas o que ele queria, na verdade, é trazer para a vida de cada um de nós a profundidade. Exato. Que a gente se conheça, que a gente se analise, que a gente cresça. E que a profundidade faça parte da nossa vida, que a gente não leve a vida na superficialidade. A nossa telespectadora também está perguntando pelo Ruschel. O Ruschel esteve presente no velório, ficou até o final de todos os atos. Não pôde estar com a gente porque o Ruschel ele está em férias, não poderia entrar no programa. E ele veio das suas férias só para homenagear o Marne Barcelos. Por isso que ele não está aqui. Um outro autor que o Marne gostava muito era o Bauman, que falava muito na liquidez. Então, agora talvez, da onde ele estiver, ele vai entender que sim, eu sempre dizia para ele que era interessante o estudo sobre a liquidez das relações, dos sentimentos, que fazia com que nós pudéssemos nos dar conta daquilo que é sólido. Então, esse carinho e essas lembranças sempre vão ser sólidas, Marne, como eu sempre dizia, né? E sobre o Ruschel, eu acho importante até colocar que ele era um grande brincalhão também, comigo e com o Ruschel. E até eu disse, Ruschel, hoje, quando nós estávamos homenageando o Marne, disse que pena que tu não vais estar na bancada para a gente contar para o público a brincadeira dele na segunda-feira. Quando a gente chegava ali na nossa salinha, ele olhava para mim, dava uma piscadinha e dizia assim, Dr. Ruschel, como foi o seu final de semana? O senhor não conseguiu casar esse final de semana? Ele fazia uma brincadeira deliciosa. A gente ria muito antes do programa, né? Pra descontrair, enfim. Né? Aí eu brincava com o Ruschel, dizia, mas ele não se deu conta, o Marne não se deu conta, como é que eu vou casar com o Dr. Ruschel? A gente ficava fazendo essa brincadeira e aonde o Ruschel estiver, que ele deve estar nos assistindo, né? A gente comentou hoje de tarde que nós iríamos falar isso para vocês brincando. Era o Marne Barcelos, o querido Marne Barcelos. Quero dizer aos senhores que a Rede TV Nacional compartilha conosco a perda de Marne Barcelos. Enquanto nós estamos aqui nesse momento, a Rede TV colocou no ar, a Rede TV Nacional colocou no ar uma homenagem ao comunicador gaúcho Marne Barcelos, no programa Rede TV News. Conheci o Marne através do programa. Como todos, eu penso mesmo. Foi ao céu uma enciclopédia humana. Conhecimento inigualável, admirável. Meus sentimentos, a família Atualidades Pampa. Andréa Lima, de Canoas. Boa noite. Hoje, neste dia triste, todas palavras e elogios serão pouco. Cultura, educação, sensato, o saber lidar com as pessoas e telespectadores. Sorte que escutei muito suas palavras, seja no rádio ou no Atualidades. E quando o Marne emitia suas opiniões, eu sempre pensava e concluía. Se o Marne diz, é porque é verdade, pois é a palavra de um profissional de grande credibilidade. E o seu Manuel Azevedo termina o e-mail dizendo assim, até um dia, Marne. E é certo que todos nós vamos nos encontrar com o Marne em algum momento das nossas vidas. O Pedro diz, minha admiração e respeito a Marne Barcelos. Mente brilhante, muito aprendi lhe ouvindo e vendo diariamente na Rede Pampa. Os bons estão indo e não existe reposição. Esse virginiano, que aliás ele adorava ser virginiano, extremamente culto, divertido, mais uma mente que deveria ser estudada, que me lembra não só fisicamente meu pai, mas também por ser um leitor e devorador de livros, passando noites lendo. Obrigado, Marne, muito obrigado, do teu fã e admirador. Já a Vera diz, muito triste com essa perda irreparável. Conheci o inteligentíssimo e gentil, aliás, ele era muito cavalheiro, gentil, né? Marne Barcelos no Atualidades Pampa e passei a admirá-lo por sua vasta cultura, sua memória privilegiada, pelo ser humano diferenciado que era. Grande perda para o mundo da comunicação e para nós, seus admiradores
e aprendizes. Que Deus o receba em sua luz e glória eterna e que familiares e amigos sejam por ele confortados neste momento e no futuro. Oremos. Tem mais algum? Pode ler mais algum. A Romilda diz, muita tristeza, Carla, uma pessoa sem igual deixando uma lacuna. E é verdade, ele vai deixar uma lacuna. Não só aqui no rádio, como nos corredores da Rede Pampa, que já não serão mais os mesmos, sem aquela risada do Marne Barcelos e da presença amigável e querida dele. Pois bem, como um grande jornalista, um grande comunicador que Marne Barcelos foi a vida inteira e que deixou aqui nessa bancada um legado assim incontável, inconteste também, de talento e de profissionalismo, esse é um programa de notícias. Nós não podemos deixar de homenagear Marne Barcelos também com as notícias, que era aquilo que ele sempre fazia, se fosse na rádio, fosse aqui conosco, e é o que nós vamos fazer em homenagem a Marne Barcelos. Nós não vamos deixar de falar absolutamente nada, de continuar lendo os WhatsApp, enfim, as comunicações de vocês. Mas nós temos que também lembrar que muitas coisas aconteceram nesse dia de hoje. Uma delas, Chicão Tofani, foi a passagem de Valdir Espinosa aos 72 anos. Uma notícia muito triste no meio do futebol, não só o gaúcho, que ele teve naquela equipe do Grêmio campeão do mundo em 83, ele foi o grande, na minha interpretação, o criador e a criatura. Ele criou o Renato Portaluppi, ele foi o grande homem de Renato Portaluppi pela sua amizade. E depois voltou para o Rio de Janeiro e faleceu. O Vitorino até vai dar uns dados, uns detalhes do falecimento dele, como gerente do Botafogo, o time do coração dele, que inclusive levou para o último título carioca em 89, né, Vitorino? Isso, Espinosa, um cariúcho, né? Carioca gaúcho, né? Ele tinha uma frase maravilhosa, ele disse que a Libertadores e o título mundial pelo Grêmio foi o sonho. E o título do Botafogo de 89, depois de 21 anos de jejum, foi o fim de um pesadelo. Era um pensamento do Valdir Espinosa. Demorava o Botafogo. O Espinosa era um cara divertidíssimo. Bom era um galã, boêmio. Era um galã, boêmio, gostava de vinho, boa galã, pinta. Olhos, aquela voz de locutor de rádio. E aquele olhinho dele colorido, vamos lá, hein? Voz de Rafael Marcondes, sabe como é que é? Aquela voz de locutor de FM. Senhoras e senhores. Falava no ouvido da namorada. Era um bom vivan, era um cara divertido. Mas, acima de tudo, o Espinosa, como treinador, ele tinha uma qualidade. A qualidade de fazer os caras se matar por ele. É a qualidade que o Renato tem no Grêmio. Amigo dos jogadores. O Filipão também tem um agregador. O Espinosa, não, mas peraí, mas o Espinosa disse, rapaz, futebol é simples. Sabe como é que tu faz? Pega os melhores e põe em campo. E disse assim, a frase dele era, se divirtam. Se divirtam. Joguem futebol se divertindo. Joguem futebol como se vocês estivessem jogando uma pelada domingo de manhã pelo churrasco. Joguem se divertindo. Esqueçam milhares de pessoas gritando. Joguem se divertindo. Foi campeão do mundo. Pois é, quando tu estava falando isso, Vitorino, eu estava me lembrando, assim, eu não tenho, no universo do futebol é um pouco distante para mim, mas eu me lembro do meu pai entrevistando ele logo depois dessa conquista. Eu me lembro que ele falava, isso que tu citasse agora, justamente, e é uma das poucas coisas que eu tenho de futebol na memória, que é o gol do Renato. Né? E ele exemplificou essa coisa do joga te divertindo, que era aquilo, assim, que é isso aí que eu queria, é esse drible, essa coisa, aquele gol que virou um clássico, aquela cena. Ele dizia, dribla, dribla, tu é atacante, dribla, aquela coisa vai pra cima, se errar um drible, acerta o segunda, daqui a pouco você acerta uma, dribla. Aquela coisa do Renato com a meia lá embaixo, sem caneleira e tal, e ele... Amante de vinhos, o Espinosa gostava da boemia, gostava de boteco com... Bons vinhos. Tive o privilégio de conhecer o Espinosa lá no Rio de Janeiro, através de um relacionamento interpessoal, sócio-afetivo familiar. Mas já quitou tudo. E ele mora no mesmo prédio ainda, no mesmo condomínio, Bosques da Barra, logo na entrada da Barra, assim, à direita. E o Espinosa tinha um negócio muito legal. Você ficava falando, às vezes, alguma coisa, horas ele ficava te olhando assim. Aí ele dizia, tem certeza que você está falando? Eu digo, absoluta. Você não tem certeza, você falou muito. Quando você fala muito sobre uma coisa, é porque você não tem certeza sobre o que você está falando. Eu digo, Ele disse,
faz uma palestra para os jogadores de 15 minutos. Eles ouvem os primeiros 5 e depois ignoram você. As palestras do Espinosa eram, ô fulano, tu vai pegar, pô, aquele cara é rápido, abre teu olho. Tu vai, não tinha aquele negócio do Tite, sabe como é que é? O Tite que conta aquela história, o Tite faz um... Aí tu dorme. As palestras do Espinosa eram 10 minutos, vão para campo e jogam. E a prova, o Grêmio da década, a prova de que ele estava certo é que ele te falou só isso e deu, né? E deu, isso é um assunto. A Magda até aqui não vai deixar eu mentir. O Grêmio da década de 80 ganhou o Campeonato Mundial de 83, quanto o Hamburgo em Tóquio. Ele fazia as festas tudo no água na boca. E todo mundo dizia, porque o Pedrinho mandava buscar os caras em casa. Os jogadores do Grêmio eram celebridades em Porto Alegre. Perguntava para o Espinal, pô, os jogadores estão lá na casa noturna. Deixa, pode, eles têm que se divertir. E os caras adoravam, ele fechava... E eu com a perda a passagem do Espinosa, eu perdi a única testemunha que eu tinha para poder acionar o Grêmio para pagar o que eles me devem do passe do Renato. Não tem mais ninguém Porque, agora. na verdade, foi o Espinosa que sugeriu para o Grêmio não quis, né? Não queria fazer. Aí o meu falecido senhor esposo, marido, disse, vou lá, eu compro. Comprou do meu dinheiro, e bancou o Renato. Foi buscar dentro ou seja, não, parei, vamos ao Perdi a minha testemunha. Pelo aspecto jurídico. 50% do passe do Renato foi comprado com o dinheiro da Magda. E quero te dizer, e eu digo há anos. Tá valendo ouro. Eu digo há anos, porque era 50 dinheiros. Lá vem o Vitorino querer honorário já. 50 dinheiros. Peraí, a dona Magda era casada com um cidadão que comprou o passe do Renato e todo com meu dinheiro. 50% já passou o cartão ali para Não, e aqui eu quero dizer para vocês que na volta desse campeonato, e que o Grêmio foi campeão do mundo lá em Tóquio, o Espinosa me trouxe de presente um perfume Hermès, que quem conhece sabe que é das coisas mais caras que tem, e comprou lá e me trouxe. Foi a única vez que eu tive um Hermès, porque eu nunca tive dinheiro para comprar. Magda, tu não aceitava uma negociação com o Renato e dar 5% do salário dele um mês para ti? Fechado agora! Já programa de carenga e tudo. Eu acho que eu vou ter que tomar alguma... Fechado agora! Mas até eu quero. Como é que faz? Não. Mas aí se eu disser que é para dar para Barbados, o Renato não vai querer. Então, o marido era dela. O marido era meu, não era? A não ser que tu tenha tido alguma coisa com ele e eu não estou sabendo. Porque tu é bem enrustido, né? Não. Facebook, tu olha a ofensa. Me dá teu cartão aqui. Olha a ofensa dos coleguinhas, Mas tem coisas também que aconteceram neste país, nesta quarta-feira, que não são muito boas, né, Gustavo Vitorino? Não aconteceu coisa boa hoje, não. O senhor Gilmar Mendes voltou a atacar. Anulou a busca e apreensão na casa do dono da Caoa, que foi acusado pela Polícia Federal, está sendo investigado pela Polícia Federal por ligações com propina, particularmente envolvendo aquelas famosas medidas provisórias beneficiando as montadoras brasileiras. O senhor Gilmar Mendes disse que a doutora Patrícia Hart, a juíza, teve atecnicidade, ou seja, faltou competência para fundamentar a ação da Polícia Federal, a busca e apreensão. O senhor Gilmar Mendes, ele não encontra mais motivo para proteger a bandidagem de colarinho branco. Isso já ficou uma coisa natural? Ou seja, falar para uma juíza federal que ela não sabe fundamentar uma busca e apreensão... Desculpe, senhor Gilmar Mendes, sinceramente, o senhor está brincando com a inteligência alheia. Por favor, não me chame de analfabeto, não, porque eu não sou analfabeto, tá? Porque o senhor tem mania de vez em quando, chamar os que o criticam de analfabeto. O senhor dizer que houve atecnicidade por parte da juíza Patrícia Hart na fundamentação de uma busca e apreensão de um investigado rico e milionário é tentar fazer a gente de bobo. Aí, depois, não querem que a gente vá dia 15 de março para a rua. Vitorino, para protestar com essas barbaridades. A senhora tem informação jurídica, peço a sua ajuda. Tu viste a informação, um vídeo que circulou no mês passado pela internet em que ele dava um piti quando uma advogada estava ali fazendo uma sustentação oral e não chamou eles de excelência. Ele mandou ela ir pro boteco tomar cerveja. Coitada, a advogada... Foi o Gilmar ou foi o Marco Aurélio? Acho que foi o Marco Aurélio. Foi o Marco Aurélio?
Foi uma colega que teve um ataque. Então me desculpa, né, o Gilmar. Tá, mas igual tá errado. Mas eu vou dizer que é horrível igual. Pode tirar a vontade que tem motivo de sobra. Como um jovem advogado, às vezes, que se prepara por horas, passa uma semana com dor de barriga para ir fazer uma sustentação de um caso que é importante lá no Supremo e tem um exemplo desses, aquilo assim me deixou extremamente revoltada. Por isso que eu esqueci qual que tinha sido, porque não importa, aquilo não podia ter sido aceito na mais alta corte do país. Foi uma arrogância, uma demonstração, a Ali chamou a atenção de uma coisa, foi uma demonstração de arrogância que mostra em que planeta essa turma capa preta vive. Agora, eles vivem num outro planeta, eles são inatingíveis pela lei, eles têm um Senado acovardado, que é quem poderia fiscalizar e botar alguns deles para a rua, porque não merecem estar lá usando a capa preta. Aí eles têm um Senado acovardado, um alcolumbre que está mais enrolado que cachorro em tiroteio, se esconde debaixo da mesa quando fala em votar alguma coisa importante, e aí tentam e rolam. Eu vi eu inclusive assisti o vídeo. Ele humilhou o advogado, porque o advogado, numa das passagens, depois da vírgula, disse, vejam vocês. E aí o Marco Aurélio, como vejam vocês? Agora, Vitorino, tu falou ali... Palhaçada, né? Super celestiais, né? Tu falou ali sobre o Gilmar Mendes, né? Pensa que vai nos fazer de bobo, e eu sigo nessa linha, né? Foi impedida a busca e a apreensão? Foi impedido? Já saiu? Foi. Não é que ele pense em nos fazer de bobo. Ele nos faz de bobo. É o que eu falo sistematicamente. Enquanto a gente aceitar ser feito de bobo dessa maneira, não adianta a gente dizer, senhor Gilmar Mendes, quem o senhor pensa que é? Ele vai olhar para nós, lá na casa dele, ele deve olhar e dizer, eu sou o Gilmar Mendes, impedi a busca e vocês não fazem nada. E vocês aceitam quieto. Mas o senhor tem que entender que nós estamos vivendo num país... Estado Democrático de Direito. Agora, dentro do Estado Democrático de Direito, tenho certeza que uma atitude, voltando um pouquinho ao assunto que a gente falou ontem, que pressiona, assim, Gilmar Mendes, entre outros, que é quando eles estão ou num restaurante, são abordados e tem que se retirar do restaurante, ou quando estão dentro de um avião e são abordados e são xingados e tudo mais. Isso deve incomodar. Mas a má notícia que eu tenho que dar para ti é a seguinte. Incomoda. Eles ampliaram de não, dois... Não, incomoda mais, porque é muita vaidade. Carla, é muita vaidade. Aqui, o que não falta para essa gente é dinheiro. Então, vou te... Eles trocaram por carros novos, blindados. Eles construíram um túnel que sai por trás do STF. Tudo isso porque se sentiram incomodados. Sim. E mais, o STF paga salas especiais em aeroportos brasileiros para que eles não tenham contato com a população. Eles só viajam em aviões da FAB ou viajam em classe A, classe executiva, aquela ultra super VIP, pop, top, extra, plus. Então, assim... E não faz check-in em aeroporto. Não faz check-in em aeroporto. Então, o que acontece? Esses caras se transformaram em deuses, eles estão no outro planeta. É eles que estão mandando no país. Porque com esse Congresso amarelando, com esse Congresso acovardado, eles fazem o que querem com a caneta e ninguém toca neles e não existe dispositivo constitucional para chegar nos capacetes. São vai para o lado do Brasil. Sim. Esse tipo de situação me faz pensar como é o óbvio ululante. Eu não sei por que isso não acontece de alguma forma no Brasil. Todo homem público de qualquer um dos poderes deveria ter, enquanto está no seu cargo, só usar serviço público e realmente submeter a todas as burocracias e todos os trâmites que qualquer ser da população passa. Não só porque ele não é nada de especial, mas porque ele precisa ter o contato com a sociedade, com as pessoas e não viver naquele púlpito onde simplesmente ele esculacha com uma advogada. Eu fiquei muito chocada com isso, porque eu achei de uma desumanidade alguém naquele cargo fazer isso. Então, eu acho isso tão óbvio. Por que não se pede isso aqui? Pede-se. O problema é que a decisão, para que isso passe a acontecer, passa por eles. É uma ditadura. Mas e por que? Mas aí é mais uma questão que ontem a Carla trouxe. Poderia ser pontual isso, pode, né? Poderia ser. Você sabe como é que isso muda? Fora esses do STF, coisa assim, votando certo. Mudando a forma com que são indicados os ministros do STF. Exatamente. Também. É uma coisa que deveria mudar. Mas aí, olha só. Mas aí, como é que faz para mudar agora vem o tombo. Tcharam. Tem projetos lá para mudar isso. Eles querem mudar, sabe quando?
agora, para que o Bolsonaro não pegue a aposentadoria do Celso de Mello, do Marco Aurélio de Mello no ano que vem e da Rosa Weber no outro ano. Logo, eles querem mudar agora e querem atribuir, sabe a quem? Ao Parlamento Brasileiro o direito de votar e escolher quem serão os novos ministros do STF. Não, a gracinha, a mesma turma que quer 30 bilhões agora do orçamento para fazer festa. Nós prometemos e vamos cumprir. Vamos aqui a mais algumas manifestações dos nossos telespectadores sobre o Marni Barcelos. A Mônica Aner, ou Aner, me perdoa, eu não sei se a pronúncia está certa, ela disse assim: gostaria de deixar este texto para vocês, que é de Henry Sobelman, rabino falecido recentemente. Alegra um pouco o coração com saudade. Imagine que você está à beira-mar e vê um navio partindo. Você fica olhando enquanto ele vai se afastando, cada vez mais longe, até que finalmente aparece apenas um ponto no horizonte. Lá, o mar e o céu se encontram e você diz: pronto, ele se foi. Foi aonde? Foi a um lugar que a sua visão não alcança, só isso. Ele continua tão grande, tão bonito e tão imponente como era quando estava perto de você. A dimensão diminuída está em você, não nele. E naquele momento em que você está dizendo ele se foi, há outros olhos vendo-o aproximar-se e outras vozes exclamando com alegria: ele está chegando. Carla. Aqui também tem a Patrícia que diz: Marni vai estar presente na minha casa em cada livro que eu ler. Também o Gentil gostaria de dizer o quanto o seu Marni foi mestre para todos, uma pessoa sensacional que vai em paz, seu Marni. Muito triste, gostaria também de dizer a todos vocês que o programa está lindo, uma linda homenagem. Abraços a todos, chorei muito. Também o Rodrigo, triste, muito triste. Eu sempre tive a esperança de cruzar com ele por aí e falar a ele pessoalmente sobre minha admiração e sobre o meu respeito, mas não dará mais tempo. O Sandro, meus sentimentos a todos os familiares e aos colegas de emissora deste grande comunicador e, acima de tudo, um ser humano diferenciado, preocupado com todos ao seu redor, bem-humorado e brincalhão. A Zenaide, que tristeza, querido Marni Barcelos, que sempre nos abrilhantou com sua inteligência, amor, a leitura e comentários brilhantes. Uma grande perda, que seja recebido com muita luz para a sua glória eterna. Saudades. O Marcelo, Marni Barcelos, muito triste e precoce, uma pessoa com uma história incrível no meio jornalístico, autodidata e com uma cultura impressionante. Já sinto muitas saudades de seus comentários e presença na Rádio Pampa e a bancada do Atualidades Pampa. Realmente triste. Que Deus abençoe sua alma e a família e seus colegas de trabalho. Ali. Que tem uma mensagem a todos, queridos. Sei que é difícil cumprir a responsabilidade de fazer o programa com os corações apertados e doídos. Desejo a todos os comunicadores que sigam o exemplo dele em erudição, inteligência, pesquisa. São os bons que devemos imitar. Mesmo com toda a modernidade e a autossuficiência que nos rodeiam, ainda se faz preciosa a seriedade descontraída, a leitura de assuntos da vida junto com a pesquisa profunda de temas complexos. Assim eu vi o Marni, mesmo que só pela telinha. Ele era bom. Bah, o velho era bom. Meus sentimentos à família e a todos nós. Michele de Cachoeirinha. E aqui, Marni Barcelos dizia que quando morre um amigo, se perde um pedaço do coração. Eu não tive a sorte de conhecer e ser amigo de Marni, mas com certeza ele leva um pedaço do meu coração. Tem mais duas mensagens aqui, Maria, que eu gostaria de colocar no ar. A do Tiago Stolker, que é o nosso diretor de tecnologia aqui da Pampa, responsável pela área tecnológica. Ele manda uma mensagem muito bonita. Ele disse que cruzava com o Marni nos corredores e o Marni indicava a ele ler livros. Mesmo dominando a tecnologia, o Marni dizia para ele: você precisa conhecer o passado para entender melhor o nosso futuro. E também o jornalista e radialista Nilton Azambuja, que foi nosso colega aqui, trabalhou em várias emissoras aqui em Porto Alegre, ele diz: Marni foi disparado o mais competente gerente de rádio em meus 30 anos de rádio e televisão. Foi ele que me deu a primeira chance na velha Rádio Farroupilha em 1974.
e manda um abraço a todos nós. Sobre isso, Magda, eu quero fazer um registro e agradecer, em nome da Rede Pampa, desse programa dos Amigos do Marne, a todas as grandes emissoras de rádio da Grande Porto Alegre que noticiaram com extrema celeridade, extremo respeito e com elogios e carinho ao nosso Marne Barcelos, o passamento dele no dia de hoje. Muito obrigado a todos os profissionais que homenagearam Marne Barcelos. Vocês, na verdade, homenagearam a história do rádio. Carla Salazar das Neves diz assim: sou e serei eternamente grata a Marne Barcelos. Ficará eternizada na minha lembrança a maior alegria que ele me proporcionou aos meus 13 anos de idade. Ele morou em frente à minha casa nesta época. Um dia eu entrei no edifício onde ele morava, a luz estava apagada e no escuro eu ouvi: deixa que eu acendo. Quando a luz acendeu, eu fiquei em êxtase, porque era o meu ídolo da Rádio Itaí. Lindo, com aquele sorriso maravilhoso. E eu, no alto dos meus 13 anos, fiquei em êxtase até hoje. Até um dia, querido ídolo. Esta é a Carla Salazar. E Marne está nos campos do Senhor, rezando. Marne Barcelos chorando. É assim que eu estou assistindo Atualidades. Veio o filme na minha cabeça aquele dia que eu estava esperando a voz do Marne e não ouvia. Então veio a facada. Marne está hospitalizado, teve um AVC. Tá louco, diz ele. Como fiquei preocupado, com medo do que poderia acontecer. E infelizmente aconteceu. Eu sei que é triste, mas eu quero dizer aos senhores que Marne Barcelos não poderia mais fazer 1/10 do que ele gostava de fazer. É triste, mas o senhor sabe o que faz. O prejuízo estava muito grande no cérebro e tudo mais. A situação dele era lamentável. Situação lamentável. O Felipe Ferreira diz: Carla, tô chorando aqui. A gente sabe que nada é para sempre, que todos vamos partir, mas é dolorido. Vocês são como aqueles vizinhos de anos que a gente chega em casa depois de um dia de trabalho e para tomar um chimarrão e conversar um pouquinho antes de fazer a janta. O carinho é grande por vocês. Adorava as histórias do Marne. Meu Deus, não sei mais o que dizer. E assim também eram os relatos lá no velório hoje, dizendo exatamente que a gente parece uma grande família, que a gente discorda, que a gente discute, mas que a gente se ama, que essa realmente é a beleza do Atualidades Pampa. Tanto que dentro dessas passagens que a gente tenta lembrar dele, né, ele pegava muito no meu pé. Quem vê a gente aqui ou me vê aqui, né, dessa forma, vestido assim, não vê como eu chego de manhã, às vezes, para trabalhar aqui, né? E ele pegava muito no meu pé, às vezes com o Vitorino dizia: mas já estão deixando eu vir de pijama desse jeito, trabalhar aqui dentro? Ia na portaria e dizia: mas por que estão deixando esse menino entrar aqui? Eu dizia: mas como é que pode? Vai te vestir direito. E reclamando do jeito que eu uso a calça, né, mas tá com o pé molhado, tá com ele andava sempre impecável, né? E isso, por isso ele sempre, no programa, 5 horas da manhã... Ele fazia queixa pra Magda. Ó, o Vitorino não fez a barba hoje. 5 horas da manhã ele estava impecável com sua camisa passada, aquele mesmo jeitinho, o friso da calça, aquilo sempre direitinho, e daí ele pegava no meu pé todo santo dia. Se eu vinha de boné, então... aí sim. Senhora, aí que era uma pegação. Tomás Henrique Marques do Carmo diz assim: foi com esta lenda que retomei meu gosto pela literatura e passei a ouvir Frank Sinatra. Descanse em paz, Marne Barcelos. Tomás Henrique Fontela. E foi com a música My Way, cantada por Frank Sinatra, que Marne Barcelos subiu aos céus. É verdade, foi lindo, Magda. Dentro de toda essa situação, foi uma homenagem maravilhosa. Algumas fotos passando do Marne bem bonitão, bem jovem, Marne com os filhos, feliz. E o Vitorino também estava lá, pode relatar, e foi emocionante a parte que tocou a música e que, claro, todos nós lembramos ainda mais dele, do amor que ele tinha, e as pétalas foram caindo. E a música não poderia ter sido melhor, porque ele era um fã de Frank Sinatra. Exatamente, foi maravilhoso. E assim nós vamos chegando ao final de mais um Atualidades Pampa. Você já sabe, né, que nesta sexta-feira nós estaremos de volta com mais uma edição do nosso programa, depois do Jornal da Pampa. E o que mais nós podemos fazer?
para mostrar o nosso carinho e demonstrar a nossa gratidão a Marne Barcelos é com aplausos, como a gente aplaude uma grande obra.